cotidiano. Nós costumamos dizer que é muito fácil nós sermos espíritas dentro da casa espírita. Só que nós não aprendemos para aplicar aqui dentro. Aqui dentro nós acrescentamos os nossos conhecimentos, onde nós, até num bate-papo aparentemente informal, nós aprendemos uns com os outros. É muito interessante o mecanismo da vida, né, que nos traz essa oportunidade. Mas, na verdade, o que nos aguarda é a vida lá fora. É o daqui para fora, né, Maria de Fátima? Essa é a grande questão. Então, à medida que nós assimilamos os conhecimentos doutrinários, seja numa palestra, seja numa aula, é para a aplicação do nosso dia a dia, para que possamos evoluir, né, dentro desse aprendizado. Antes que nós possamos dar início à palestra, nós gostaríamos de agradecer a todos aqueles que colaboram com a formação das nossas cestas básicas. Nós não temos nem palavras para esse agradecimento, porque é de uma ajuda, de uma valia tão grande, que às vezes nós não temos ideia. Muitos de nós, às vezes, podemos pensar, mas eu vou levar só 1 quilinho, seja lá do que for, uma latinha de óleo, mas isso acrescenta muito, porque quando esse pensamento é de 1 por 1 e vem em forma física agregado em 1000, não é? É de uma ajuda, é de uma gratificação muito grande para nós. Então, nós agradecemos imensamente. E para o mês de março, nós estamos com algumas prioridades para as cestas, que é de leite em pó em primeiro lugar, arroz, óleo e açúcar. Então, todos aqueles que já colaboram possam estar cientes disso, e aqueles que gostariam de começar a colaborar, essas são as nossas necessidades prioritárias para esse mês. E as nossas aulas de doutrina espírita, que já tiveram início, né, nós também agradecemos a todos aqueles que estão chegando, que estão participando junto conosco desse aprendizado maravilhoso, que vem acrescentar também a tudo isso que nós dissemos. Os nossos horários de reunião pública estão lá fixados no quadro. Nós temos praticamente todos os dias as reuniões, somente às sextas-feiras que nós temos um trabalho diferenciado, também é de palestras e passes. Porém, é um grupo de atendimento que dá apoio especial a dependentes químicos e familiares. Não é? Agora, os outros dias da semana que tem a reunião pública, elas são precedidas do plantão de atendimento, e aos domingos nós temos a evangelização infantil. Não é? Então, vamos assim, fechando os nossos olhos físicos, para que possamos concentrar melhor aquela imagem de Jesus, o nosso mestre, nosso irmão maior, que nos conduz até Deus, nosso Pai. A espiritualidade aqui presente, nos acolhendo, nos recebendo. Podemos sentir um abraço fraterno ao adentrarmos a porta desta casa. São os nossos amigos espirituais que nos recepcionam. Há muito tempo eles estão aqui, preparando o ambiente para nós, higienizando, perfumando, florindo, deixando que todo este nosso espaço fique repleto do bem-estar e da alegria que eles desejam nos proporcionar. E nós chegamos assim até Deus, nosso Pai. Pai de infinito amor e bondade, que nos dá a oportunidade bendita, e quando nós a aproveitamos, nós sabemos o quanto ela é divina, de estarmos aqui. Por isso, vamos aproveitar este dia, esta manhã, com toda esta vontade, esta disposição, que aqui estamos.
E assim nós vamos dando início à nossa reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E nós vamos mais uma vez ouvir a nossa companheira Maria de Fátima. Com todo prazer, Maria de Fátima. Seja feliz, fique à vontade. Obrigada. Posso baixar, né? Um bom dia a todos. Que a doce paz do nosso Mestre esteja em nossos corações. É muito bom estar numa casa espírita e ver que há tantos espíritas interessados na doutrina espírita. Doutrina que nos liberta através dos ensinamentos dados pela espiritualidade superior, sob o comando daquele que é o nosso mestre maior. Hoje eu fui incumbida ou convidada de falar sobre um tema que parece ser fácil, né? Mas é um tema dos mais complexos para a gente abordar. Porque cada um de nós é oriundo de uma família. Independente de todos nós fazermos parte de uma família espiritual. E é claro que cada um de nós vivencia um problema, uma dificuldade. E quando a Sandra me mandou o tema, eu comecei a rir, porque ela começou o tema assim, karma e parentela. E eu comigo mesmo, meu Deus, a minha família é um karma para mim. Né? E eu disse para mim mesma, eu acho que é uma expressão tão usada dentro da família que a gente às vezes nem se toca, não é? Nem se toca porque é tão usual, é tão comum a gente falar, meu filho é um karma, meu marido é um karma, você é a pedra que está no meu sapato, não sei como resolver tal situação, e sem querer a gente vai usando expressões, né, para definir aquele que nos incomoda. Né? E aí, buscando o tema, nós fomos ver o que é a palavra karma, né? Porque a gente fala e muitas das vezes a gente não sabe conceituar a definição de Kardec, né? Então, a palavra karma é uma palavra hinduísta. Eles acreditavam na reencarnação e os hinduístas, eles tinham a noção que todo ato que uma criatura fizesse, pudesse ser ele o mais singelo ou não, ele correspondia a esse ato uma reação. Isso é a palavra karma. Aí Kardec veio e simplificou para nós, para que a gente pudesse entender o que significa o karma, né? Aí Kardec foi e definiu o karma como a lei de ação e reação, ou seja, a lei de causa e efeito. Então, Kardec simplificou muito para nós. Né? E é uma lei que nenhum de nós pode fugir. Né? Jesus, ele já dizia, cada um segundo as suas obras. Ou seja, ele deixou em nossas mãos a responsabilidade das nossas atitudes. Porque é muito simples a gente cometer uma falta, e na verdade eu nem gosto de usar o termo falta, né? Geralmente eu uso o termo equívoco. Nós somos equivocados, né? Nós não cometemos falta, a falta fica muito pesada, né? Mas o equívoco suaviza um pouco mais. Nós somos muito equivocados. Equivocados porque nós desconhecemos as leis divinas, e entre elas a maior é a lei do amor. Né?
Então, nós vamos cometendo equívocos, né, durante a nossa caminhada. E, às vezes, nós nos perguntamos, por que nós cometemos esses equívocos? Não seria mais fácil nós evitá-los? É claro que seria mais fácil nós evitá-los, mas por que não o evitamos? Pela falta de conhecimento, né? O conhecimento é a base, né? Pela falta também da boa vontade, porque não basta só conhecer, é preciso ter boa vontade em colocar em prática aquilo que nós conhecemos, não é? Um exemplo tão básico é, por exemplo, uma pessoa que faz um bolo, né? Não basta só ela saber a receita, né? Ela tem que ir para a prática, para que o bolo realmente seja delicioso, cresça, seja agradável, onde todo mundo possa dizer a ela, poxa, mas que bolo legal você fez, né? Bolo de chocolate gostoso. Quer dizer, não basta só conhecer a receita. Para nós espíritas é a mesma coisa, né? Não basta somente nós sabermos o evangelho de cabo a rabo, ou seja, do início ao fim. Aliás, o mundo está cheio de gente que conhece o evangelho. Se a gente perguntar para o espírita, para o evangélico, para o católico, todos aqueles que têm o Cristo no seu coração sabem o evangelho. Tem gente até que sabe descrevê-lo de trás para frente. Quer dizer, não basta apenas conhecer o evangelho. O importante, o mais importante do conhecimento é você colocar aquilo que você sabe na prática. Bom, então o karma, Kardec, ele definiu, para facilitar a nossa vida, como a lei de causa e efeito, que vem de encontro àquilo que Jesus disse, a cada um segundo as suas obras. Então, se a cada um segundo as suas obras, nós temos responsabilidades em tudo aquilo que fazemos, em todos os nossos atos, em todos os nossos pensamentos. Olha só, precisa controlar o nosso pensamento, né? Às vezes a gente não faz, mas a gente pensa. E se já pensou, já criou, porque o pensamento, ele tem força, tem direção, tem sentido, e ele atinge aquele a qual nós estamos pensando, né? Muitas das vezes os nossos pensamentos, se a gente pudesse vê-los, a gente ficaria envergonhado, né? Correria de medo, né? Então, karma e parentela. Quem são nossos parentes? Alguns diriam, o meu parente é meu pai, minha mãe, meus irmãos. Esses são meus parentes, né? Mas a parentela vai mais além, né? Aqueles que têm tios, sobrinhos, primos, avós, sogro, sogra, são parentes. Então, os parentes são aqueles que estão ligados pelo laço consanguíneo ou através do casamento. Então, quando a gente, por exemplo, se une, por exemplo, quem ainda não casou e está se propondo a realizar o matrimônio, esta união, já fique ciente, né, que quando a gente casa com outro, a gente abraça a parentela do outro. Então, não tem por que ficar com ciúme, né, da sogra, não tem por que a sogra ficar com ciúme da nora, né, porque nós agregamos a parentela, né? Agregamos a parentela daquele que vai ser nosso companheiro ou companheira. Então, não é só o grupo consanguíneo que é parente, né? Por isso que os nossos parentes, as nossas famílias, elas são numerosas. Muitas das vezes a gente comete equívocos dizendo: quantos
familiares você tem? Qual é o número de seus parentes? Aí a gente sempre diz, olha, é 5, sou eu, meu irmão, minha irmã, meu pai e minha mãe. Não é verdade que a gente fala assim? Não é? É ou não é? Não tentemos nos enganar. Né? Porque quando nos perguntarem dessa forma, a gente pode dizer, olha, eu sei que lá em casa é 5, mas a família do meu marido deve ser uns 200. Né? Então, a parentela, se a gente for ver, ela cresce. Isso vem de encontro às famílias espirituais, né? Que não necessariamente precisam estar nos laços consanguíneos. Né? A nossa família espiritual ela é muito grande. A gente vem, reencarna, mas tem uma multidão, uma coletividade que fica lá em cima, né? E eles ficam lá em cima torcendo pela gente, né? Torcendo, nos acompanhando, vibrando, nos instruindo, nos orientando. E quando a gente sai vitorioso diante de uma luta, para eles é uma alegria, né? Porque eles sabem que a gente avançou 1 milímetro no nosso aprendizado. Como também eles ficam pesarosos, né, quando a gente não consegue superar aquela dificuldade. Falando de parentes, nós temos 2 laços que nos unem. Nós já falamos, né, que os parentes são aqueles ligados pelos laços consanguíneos ou aqueles que vêm através de um casamento. Mas aí a doutrina vai falar sobre as famílias, né? Porque parentes é família. Sobre os laços que unem as nossas famílias. E aí é que o bicho vai pegar para a gente. Porque não é fácil conviver em família. É ou não é? A família de Joana de Ângeles é o grande laboratório. E é mesmo. Né? É aquele laboratório onde a gente tem que aprender a fazer a mistura certa, né? Tem que saber equacionar de forma correta os ingredientes, né? Porque se a gente coloca um pouquinho mais de sal, menos açúcar, e o bicho pega para o nosso lado, né? E geralmente quando o bicho pega a gente se coloca na posição de vítima. Quer dizer, na família não tem vítimas. E ela fala desse grande laboratório porque a família, ela pode estar ligada pelos laços espirituais ou laços corporais. Existe a família perfeita? Hã? Claro que não, né? Aquela família perfeita, no sentido literal da palavra, é muito difícil nós encontrarmos, né? É raríssimos nós encontrarmos no nosso planeta Terra, né? Porque os laços espirituais são aqueles laços de afinidade. E para você ter aqueles laços de afinidade, é necessário, aliás, é indispensável que todos tenham o mesmo ponto de vista, tenham a mesma opinião, a mesma atitude. E isso é muito difícil, né, nós encontrarmos numa família, não é verdade? A nossa família é formada por espíritos diversos. Né? Podem ter afinidades, sim, mas às vezes há discordâncias em alguns pontos de vista, não é verdade? E às vezes essas famílias espirituais, quando esses espíritos se unem, formando uma comunidade, uma pequena sociedade chamada família, e que eles têm aquelas afinidades, têm
os pontos de vista podem não ser iguais, mas são semelhantes, é mais fácil de a gente conviver, né? Aí a vida é um caminho só de flores, só de rosas, só de alegrias, não é? Dá gosto de a gente estar inserido naquela família, né? Parece que o peso das dificuldades se tornam menores, não é verdade? Ah, é maravilhoso. Aí quando perguntam como é a sua família, a gente logo responde, minha família é nota 10. Né? A minha família é maravilhosa. A minha família é aquela família que a gente se ajuda, auxilia. Por exemplo, se eu vou na casa do meu tio e eu vejo, por exemplo, que um priminho meu está precisando de um sapato, eu nem espero que me peça, eu já levo na próxima visita o sapato, porque eu estou entendendo a dificuldade, né? Se eu vou lá na casa da minha sogra e vejo que ela está precisando de um fogão, porque o fogão dela está pegando fogo quando ela liga, eu nem espero que ela me peça, eu já dou aquele fogão, eu fiz de 24 prestações, mas já dei de presente o fogão que eu sei que vai ser a alegria dela. Eu chego lá com a minha sogra, eu me sinto na minha casa, eu abraço, eu beijo, é uma segunda mãe, né? Quer dizer, a minha família é maravilhosa. Aí a gente pode perguntar, e ela não pega no seu pé? Não, ela pega no pé do filho. Ela pega no pé do filho, ela fala com o filho, né? Eu não, eu sou um anjo para ela, né? Eu sou um amor, eu trato bem, né? Eu quero bem. Então, existe esse tipo de família? Claro que existe, né? Mas elas são muito raras. Na sua grande maioria, o que a gente vê em família são conflitos, né? E conflitos que, às vezes, são difíceis de serem superados, né? São pontos de vistas onde cada um diz assim, eu tenho razão, não vou mudar, eu tenho meu ponto de vista, que é isso? E eu não quero nem saber, quem está errado é o fulano, eu não vou mudar meu ponto de vista, né? Se quiser ser meu amigo, ou se quiser que eu mantenha a amizade ou o respeito, que seja o primeiro a chegar e pedir desculpas. Né? Mas não aquela desculpa de jacaré, né? Eu quero uma desculpa sincera. Aí eu vou pensar se eu vou desculpar ou não. Né? Isso geralmente é o que a gente pensa, né? E as famílias corporais, muitas das vezes são aqueles espíritos que a gente diz até mesmo para o próprio filho. É o karma, né? São aqueles que, embora até venham do nosso mesmo grupo sanguíneo, e vêm, ou na sua grande maioria fazem parte dessa parentela, mas eles estão em caminhos totalmente opostos aos nossos. Tem pensamentos totalmente opostos. Quando é com relação aos filhos, a gente diz assim, nossa, eu eduquei da mesma forma, ensinei da mesma forma, cuidei do mesmo jeito, mas como pode ser difícil esse malcriado? Parece que eu falo, mas falo com uma porta. Parece que quando eu digo alguma coisa, ele é surdo, completamente, não entende nada. Não compreende. Sempre tem uma resposta na ponta da língua para nos dar. Né? E aí a gente diz assim, eu prefiro, sabe o que? Calar. Deixa ele quebrar a cara. Não é o que a gente fala? Eu estou falando isso porque eu tenho um filho assim, o caçula. A gente fala por experiência, né? É o caçula. Então a gente diz assim, eu vou manter o silêncio, vou me aquietar,
vou fazer como André Luiz, eu vou beber água. Aí eu pego um copo de água, a gente pede um copo de água, pede para a espiritualidade naquele momento fluidificar aquela água, né? O que é difícil, porque o cérebro está um vulcão, né? Os sentimentos estão um vulcão. E a gente diz assim, agora eu vou beber água. E muitas das vezes a gente segura a água, né? E realmente a gente se encontra com esses espíritos, né? E se encontra por quê? Porque Deus, Ele nos ama. Deus nos ama. E muitas das vezes esses espíritos estão conosco, às vezes nem fazem parte do nosso, da nossa família espiritual, mas eles chegam à nossa casa para aprender. E não só para aprender, também para nos ensinar. Sabe de que jeito? Eles cutucam a nossa paciência, não é? Cutucam a nossa paciência. Eles fazem questão de cutucar a nossa paciência, para saber até onde a gente vai chegar. Não é? Cutuca, é aquele que fica com a varinha curta, cutucando a gente. É verdade. Não é? Entretanto, Kardec disse a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Jesus vem e diz a cada um segundo as suas obras. Então, com relação aparentes, não existe a casualidade. Aliás, no universo não existe o acaso. Tudo acontece obedecendo essa lei. E aí já nos dá uma força para a gente beber o copo de água do André Luiz, né? Se não acontece por acaso, então vamos pegar nossa cruz, né? E saber carregar essa cruz com amor. Nada acontece por acaso, porque na espiritualidade a gente não sabe quantas reencarnações ou quantas existências físicas nós já tivemos, né? Nós não sabemos. Nós não sabemos o que nós fomos na reencarnação passada. Aonde nós estivemos, onde nós encarnamos, que família nós estivemos, o que nós desenvolvemos, o que nós criamos, os equívocos que nós cometemos. Graças a Deus, né? Porque se a gente soubesse, a gente entraria num processo de loucura, né? Graças a Deus. Tem gente que quer saber o que foi, né? Aí faz o retrocesso, né? Aí quer saber o que foi, busca o auxílio, faz o retrocesso da mente e às vezes volta pior do que foi, né? Porque vai encontrar lá coisas que são desagradáveis, né? É muito bom esse tipo de auxílio quando é para ajudar algumas fobias que a gente tem no presente. Mas vocês já perceberam que a grande maioria que fez isso tem a ilusão de que foi príncipe, de que foi marajá, de que foi um grande espírito que conduziu grandes civilizações, de que foram grandes cientistas. Nunca foram pedreiro, sapateiro, escravo, coletor de lixo na rua. Nunca. Né? Nunca. Sempre é da camada social para cima, não é? Aquela camada mais elevada. Ninguém foi carvoeiro, pedreiro, mendigo, morou na rua, não. É só de Marajá para cima. Né? E até tem gente que diz assim, eu odeio pobreza. Sabe por quê? Porque na última encarnação eu fui muito rica. Doce ilusão, né? A gente se ilude, né? A gente carrega as ilusões. E é por isso que é legal a doutrina, porque a doutrina vem e começa a tirar essas baboseiras da nossa mente, né? Essas ilusões. Aí a doutrina começa a colocar o pé no chão, né?
Então, o nosso pé começa a ficar do chão, né? A gente começa a participar realmente da nossa realidade. É interessante que a doutrina diz o seguinte: você quer saber quem você é? Não precisa fazer muito. Lê a doutrina, reflete e vê a tua vida hoje. Veja a sua vida. Que você, através da doutrina, você vai ver quem você foi. Você não precisa pagar psicólogos, não, para fazer o retrocesso. Você mesmo, estudando a doutrina, pode buscar esse conhecimento, né? Então, o que é que Deus faz? Faz com que a gente esqueça tudo, né? Graças a Deus a gente esquece tudo. Aí a gente reencarna. Reencarna aonde e com quem? Vai reencarnar no mesmo ambiente, né? A gente esqueceu, é um livro aberto, que vai ser escrito, né? A gente vai reencarnar no meio ambiente. Às vezes a nossa sogra do passado, a gente traz como mãe, né? Como avó. Existe amor maior do que o avô? O avô ama 2 vezes mais, né? O que ele não faz para os filhos, ele faz para os netos, né? Às vezes a gente vem, por exemplo, como mãe da nossa sogra, do nosso sogro, ou como irmãs. Quer dizer, a gente volta o mesmo palco, só muda nem o teatro, a forma de como nós vamos conduzir a peça teatral. Mas os atores são os mesmos, né? Então a gente vai naquele mesmo ambiente. Qual é o objetivo? Alguns diriam, é para pagar dívida. Eu não gosto desse negócio de pagar, porque pagar parece que a gente está sempre devendo a alguém, né? E a gente sempre é um eterno devedor e parece que nunca vai terminar de pagar aquele a quem a gente está devendo, né? Eu gosto de usar muito o ensinamento de Kardec, porque como espírita a gente tem que usar os ensinamentos da doutrina, né? A gente volta no mesmo ambiente para corrigir os nossos equívocos, né? Para restabelecer os laços de amor. Não foi Jesus que disse assim, que o amor ele cobre uma multidão de pecados? Não é isso? Não foi ele que disse que o amor cobre uma multidão de equívocos? Então, a gente é inserido naquele mesmo ambiente, junto com aquelas mesmas pessoas, para corrigir os equívocos. Equívocos de hoje, porque a doutrina diz o seguinte, que quando nós reencarnamos, nós trazemos uma proposta. Mas como nós somos teimosos, e o que nós trazemos para corrigir realmente do passado, de reencarnações pretéritas, normalmente é 1%. 99% do restante da confusão somos nós que criamos agora. Já pensou? Nós somos encrenqueiros, né? A gente nasce com uma responsabilidade de corrigir o equívoco. A cruz já é 1%. E a gente sobrecarrega essa cruz com as nossas teimosias, 99%. Então, nós criamos as confusões agora. O objetivo dos parentes ou viver em família é assistência mútua, é aquilo que eu falei, né, anteriormente, né? É ajudar, né, é contribuir, né? É estar atento. Porque muitas das vezes a gente diz assim, é um problema que está acontecendo com um irmão nosso, ou com um primo nosso, ou prima, e às vezes a gente sabe, a gente diz, isso não é problema meu, isso é problema dela. Não quero nem saber, isso é problema deles. Mas a gente pode contribuir, né? E a nossa contribuição, muitas vezes a gente diz assim, eu não vou contribuir com nada, porque eu não quero me meter, não quero saber. Nós somos responsáveis, a gente pode contribuir com uma sugestão. Tenham certeza
tenham certeza. Não é o conselho, porque a gente pode ouvir logo da pessoa, olha, se conselho fosse bom, não, eu não estava te dando de graça, eu estava te vendendo, né? Mas uma sugestão. Às vezes a pessoa precisa de uma orientação. Então, isso é assistência mútua. Mas não sejamos entrão na vida do outro, né? Tem que ter jogo de cintura, né? Tem que saber conversar. Não é dar opiniões e sugestões assim de pronto, porque às vezes a gente sem perceber, e às vezes a gente não percebe mesmo, as pessoas se aproximam da gente e jogam o problema e a gente perde a oportunidade de dar a sugestão naquele momento. Não é o conselho. Não é dizer para a pessoa, olha, você tem que fazer isso que eu estou te falando, porque aconteceu comigo e eu fiz isso e deu certo. As experiências são diferentes, mas a gente pode dar uma sugestão. Numa conversa de comadre, quando as comadres estão conversando, uma não dá sugestão para a outra? É a mesma coisa, viver em família, né? E também na família é evolução. Todos nós que reencarnamos e participamos do mesmo grupamento, nós estamos nos preparando para avançar. Não há o retrocesso. Por mais que uma caminhada toda seja de equívocos, o espírito ele não retrocede. Ele apenas não avança, mas voltar para trás ele não volta. Ele fica naquele mesmo ponto, é a escolha dele. Então, na família, essa contribuição que nós damos, essas orientações, essas conversas que muitas das vezes são jogadas fora, né? Conversa, aniversário, então é muito bom, né? Porque todo mundo se reúne e aí a gente diz, puxa vida, depois que a gente volta para casa, puxa vida, fulano estava lá, falou um monte de bobagem. Mas sabe que a bobagem dele tem utilidade? Tem utilidade. Nada não é aproveitável. Tudo pode se aproveitar. Tudo. Então, a família, na verdade, ela é uma oportunidade de nós aprendermos. Não? Nós não somos o top de linha, não. Nós temos que aprender e aprender e muito. Quando nós temos o merecimento, não é a felicidade, mas o merecimento, porque tudo é de acordo com o nosso merecimento. Às vezes a gente diz assim, a família do vizinho é melhor do que a minha. Vai viver na casa do vizinho, né? Vai viver lá na casa do vizinho que você vai ver que o bicho pega, né? É a mesma coisa que a gente diz assim, o meu jardim está tão feio, mas o jardim do vizinho, não sei o que ele faz, que parece que as flores lá tem aquele perfume, crescem, né? Mas você não sabe o que o vizinho faz. Às vezes ele planta com amor. E nós não plantamos, às vezes, não cuidamos, muitas das vezes, da nossa família com amor. A nossa família é um jardim, onde lá a gente vai encontrar todo o tipo de flores. Tem aquelas flores que são mais perfumadas, né? Aquelas que têm o cheiro que não são muito, muito bom, né? Tem aquelas que crescem e dão ramos maravilhosos, mas aquela também que tem dificuldade, né? Quando nasce uma florzinha, a gente faz até a festa, né? Não é isso? A nossa família é assim, é um jardim que a gente tem que cuidar com amor, né? E quando a gente cuida com amor, a gente sabe como cavar a terra, como colocar a semente, como regar,
Tem umas que precisam de mais água do que as outras. Ou seja, tem umas que precisam de mais atenção, de mais carinho, né? Outras não. Não precisam tanto. Porque já são aqueles que a gente já conquistou, né? São aqueles que o trabalho de afinidade já foi realizado, mas outras não, né? O trabalho está se iniciando agora. Então a gente precisa saber como cuidar daquele jardim. Jesus, seguindo o ensinamento da doutrina, diz: a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, ninguém melhor do que esse mestre para nos ensinar. Quando a gente lê o Evangelho de Jesus, a gente lê a primeira vez, a gente só lê. Na verdade, nem lê, passa a vista. Na segunda vez, a gente começa a ler. Na terceira, na quarta, na quinta, tem gente que diz assim: eu já li tantas vezes esse Evangelho, e parece que cada vez que eu leio, eu encontro um ponto novo. Como é que na vez passada que eu li, passei por essa lição e não prestei atenção? É porque o nosso espírito ele vai amadurecendo, né? Em entendimento. Então, Jesus ele nos dá a lei de amor como uma grande lição para viver em família. Não esse amor que a gente conhece, porque esse amor é o amor egoísta, dos egoístas. Mas o amor verdadeiro. Quem é que tem filhos aqui? Então, a grande maioria. Eles são iguais? Diferentes, né? Então, a gente tem que aprender a amar esses filhos. É claro que com aquele que nós já temos aquela afinidade, a gente tem mais facilidade de se comunicar, não é? É ou não é? Eu tenho 4. Com 3 eu tenho mais facilidade de me comunicar. E eu vou dar a minha experiência. Eu tenho 4 filhos e 3 eu tenho essa facilidade. Às vezes eu não preciso nem falar. Eles já entendem. Né? Eles compreendem. Mas existe aquele que a gente tem mais dificuldade de chegar, né? E a gente diz assim: deixa ele quebrar a cara. A vida ensina. Nós estamos equivocados quando a gente fala isso. Porque aquele que nós temos mais dificuldade é aquele que precisa de mais atenção. Então, nós não podemos, por exemplo, de forma nenhuma, como cristãos, como espíritas, como aqueles que estão tentando aprender os ensinamentos do Cristo, nós não podemos ter uma postura tão anticristã. Porque onde era que estava Jesus? Sabem quem ele foi buscar para ser aquele que iria colocar o evangelho dele, fosse a pedra, a fortaleza do evangelho dele? Foi Pedro. Sabe quem era Pedro? Não era um anjo de candura, não. Era brigão como a gente. Brigão. Era intolerante. Quando Jesus buscou Pedro, ele era assim. É claro que com o tempo ele foi mudando. Mas ele foi mudando porque ele recebeu esse mestre como mestre, né? Então a tarefa dele não foi fácil. E Jesus, ele não ia buscar os sãos. Ele dizia: olha, os sãos não precisam de médicos. Quem precisa de médico é quem está doente. Então, aqueles que nós temos
já afinidade, porque já conquistamos em encarnações passadas, é claro que merecem o nosso amor, a nossa atenção, mas o nosso amor e a nossa atenção, o nosso trabalho, deve ser com aqueles que nós ainda não conquistamos. Não é verdade? E às vezes a gente comete equívocos, né? A gente coloca aqueles filhos, quem é que é aquele? É o rabugento, é o brigão, é o preguiçoso, aquele que não gosta de estudar, aquele só me dá dor de cabeça. Sabe que com essa forma de pensar, a gente está atraindo coisa ruim para aqueles que nós dizemos amar? Certo? Então vamos não ver as coisas que são equívocos daquele espírito. É interessante que Jesus, uma vez, ele estava caminhando com os apóstolos e ele estava se dirigindo de uma cidade para outra cidade. E no meio do caminho, eles tinham que atravessar um charco. E naquele caminho tinha um cachorro que tinha morrido e estava em estado de putrefação. É claro que o ar a gente sente, né? Tudo aquilo que está em estado de putrefação, existe bactérias destruindo aquela matéria, então o odor é insuportável. E qual é a nossa primeira reação? É já levar o dedo, o lenço, né? Para a gente não sentir. E os apóstolos diziam assim, mestre, não vai passar por ali, porque ali é um cheiro terrível, vamos retornar e fazer outro caminho. E Jesus continuou. Olha só o que é o amor desse mestre. Continuou e passou, e ele olhou aquele animal. E quando ele olhou, ele disse, mas que belos dentes eles têm, né? Então, quer dizer, mesmo naquele estado de putrefação, ele viu uma coisa boa naquele animal, a beleza dos dentes. Então, que nós possamos ver a beleza daquele espírito que ele tem. Vamos deixar de lado, né, os equívocos deles, porque nós também cometemos equívoco. Porque se nós perguntarmos para ele, como é que você nos vê? Porque nós temos ainda essa dificuldade de perguntar para o outro e dizer assim, como é que você me vê? Certamente a gente vai ouvir coisa que não vai nos agradar, né? Não é verdade? Então a gente tem que aprender a ver coisas boas nos outros. Sejam elas parentes ou não, seja elas aqueles parentes tão distantes, às vezes um grupo de trabalho é uma parentela, né? São os espíritos que se reúnem, que se programaram para estar executando um trabalho. Então, que possamos ver as coisas boas, né? Que o nosso olhar não seja aquele olhar de juiz, porque nós não temos moral para condenar ninguém. Nós não temos moral para julgar ninguém. Que as nossas famílias realmente nós possamos abraçar, com muito carinho, com muito amor, com muita generosidade, com muita tolerância. Sejamos tolerantes, né? Com muita paciência. Porque se a gente cultiva tudo isso, a gente está construindo para nós, para cada um de nós, navegar no mar onde não tenha tantas ondas revoltas. Nós estamos construindo para nós navegar no mar onde o mar seja sereno e tranquilo. E é isso que Jesus, esse grande mestre, o maior mestre de todos os mestres, pede a todos nós, que nos propomos a ser seus seguidores. Nós não podemos ser seguidor de Cristo tendo em nossos corações ainda
a intolerância, a vaidade, o ódio, né? Para ser um seguidor de Jesus, nós temos que trabalhar em nós todos os equívocos que nós trazemos e carregamos. E nos lembrar sempre que nada acontece por acaso, que aqueles que estão conosco é porque pediram e porque é necessário para o nosso crescimento espiritual. Que Ele, que é o grande condutor da humanidade, possa nos abençoar. Obrigada, Maria de Fátima, por hora. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Nós sabemos que o assunto é complexo. Com certeza. Polêmico. E no decorrer da aplicação dos passes, a Maria de Fátima continuará aqui conosco, não é? Por alguns instantes. E alguma dúvida, algum comentário, ela estará aqui para o nosso esclarecimento, então. Bom? Maria de Fátima, muito obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade e até a próxima. E pela paciência de me ouvir. Vamos novamente unindo os nossos pensamentos em Jesus. Chegando até essa figura amorosa, nós vamos, neste momento, com sentimentos de paz, de harmonia, uma vez que nós estudamos um pouco mais sobre família, parentes, o nosso mundo nesta jornada evolutiva. Este é o mundo, é a pequena sociedade na qual vivemos, que são os nossos centros familiares. Vamos levando um pensamento de muita harmonia, saúde, paz, equilíbrio para a nossa casa. Vamos neste momento imaginando todos aqueles que fazem parte do nosso convívio. Os parentes, a família. E principalmente aquele o qual consideramos o mais difícil. Não esquecendo também que somos, para alguns, para alguém, também considerados o mais difícil. Vamos vibrando que neste momento, toda aquela paz e aquele manto da tranquilidade envolva a todo esse âmbito familiar. Vamos imaginando um sol, uma luz, com seus raios resplandecentes, partindo do centro de nossa casa. E que cada um desses raios atinja aqueles que convivem conosco. Vamos vibrando de uma forma geral por todo o nosso planeta Terra. Que todos os seus líderes, governantes, possam neste momento captar a inspiração divina para a melhor ação, para a melhor decisão, para que possamos assim vivermos melhor. E cada um de nós fazendo a nossa parte, aquilo que nos compete, que trará o acréscimo que irá colaborar para o bem-estar de todos. Que possamos ter uma semana repleta de muita harmonia, positivismo, alegria, que possamos contagiar aqueles que estão junto a nós. Que possamos captar daqueles que também conosco convivem o melhor. E assim, nós vamos vibrando imensamente por esta casa, que nos dá a oportunidade de aqui estarmos.
vamos encerrando a primeira parte da nossa reunião, agradecidos que estamos à espiritualidade aqui presente, a Jesus, o nosso Mestre, e acima de tudo, a Deus, o nosso Pai. Que assim seja. Um bom dia àqueles que nos acompanham pela internet e àqueles que aqui permanecerem, vamos aguardando para que possamos ser conduzidos ao passe. Que assim seja.